Nós continuamos hoje a nossa palestra a partir do momento e da afirmação, e dissemos que o quarto evangelho é diferente dos demais porque ele é mais um tratado de teologia do que uma biografia de Jesus. Quer dizer, enquanto que os outros seriam Mateus, Marcos e Lucas são a biografia de Jesus, onde se inseriu alguns pontos teológicos, ele é o contrário. É um tratado de teologia onde foram inseridos algumas coisas, alguns fatos, né, da vida de Jesus. É o contrário. Já eu disse também que tem duas outras fontes que nós que estudamos, o que estamos estudando, eu e você, mistagogia é o nome, viu? Nome bonito. Mistagogia é o equivalente ao judeu sod. O judeu conhece a palavra? Pardes? Não, conhece, né? Então, o judeu diz que quando você quiser ler o livro sagrado e compreender o livro sagrado, você tem que decorar a palavra pardes, que é Peshat, Remes, Darash e Sod. São os 4 níveis que você vai encontrar na Escritura. Todo livro sagrado tem 4 níveis. Então, Pardes é o literal. É aquilo que você leu, que Eva pegou lá a maçã e comeu, gostou, deu a Adão, Adão comeu também, e os dois começaram a se sentir nu e parará. E Sod é o nível onde se procura chegar o mais longe possível à inteligência humana. Onde você chegar a pedir socorro a Deus e ao Espírito Santo para que Ele lhe permita, diz São Paulo, só quem pode sondar o Espírito é o Espírito. Ou seja, só quando Ele lhe dá a mão é que Ele pode levar você mais para lá, porque a inteligência humana tem um limite. Nas coisas de Deus ela tem um limite. Mas os teólogos de língua portuguesa não usam essa nomenclatura e usaram a palavra mistagogia. Palavra bonita, uma palavra difícil. Deve ser muito bonito uma senhora uma nova rica lá de Copacabana, Botafogo, Leblon, dizer que está estudando mistagogia. Deve impressionar o salão. Mas é isso que nós estamos tentando fazer, chegando o mais próximo possível do mistério, né? Deus é o grande mistério. Tudo que Ele criou tem algo de misterioso que a ciência pode desvendar. A criação tem o mistério. E Einstein deixou uma frase célebre, que disse que a astrofísica era o que mais atraía ele, porque o levava mais perto do mistério. Essa é a frase dele, você imagina? Que cara notável, né? Quer dizer, ele era um grande espiritualista no final das contas. Era por causa da ponte entre astrofísica e Deus que ele conseguia raciocinar, cerebrar tanta coisa, e ele chegou pertinho. Ninguém sabe lá nas elucubrações dele sozinho até onde ele chegou, né? Sabe-se o que ele fez em ciência, o que ele deixou escrito em ciência, mas da vida espiritual dele não deixou nada escrito, ao contrário de Newton, que deixou muita coisa escrita. Então, a palavra mister já era usada nas escolas de mistérios. Então, o candidato à escola de mistérios se chamava mister. Era como a maçonaria chama profano, ou como num colégio qualquer se chama aluno. E o condutor dele, aquele que ficava incumbido da instrução dele, porque eram pequenos grupos, porque eram seletos, e porque o mistagogo, né, que era o nome do mestre incumbido daquele pequeno grupo, ele tinha que ter tempo e controle para a pergunta de cada um, para quase conviver com eles o dia todo, que era para elevá-los o mais possível
né, para perto da divindade que eles cultivavam. Porque cada escola de mistérios tinha uma divindade e tudo girava em torno dessa divindade. E nós temos no Novo Testamento dois outros grandes mistagogos, Paulo de Tarso, quer dizer, estou falando já além de João, que é o autor do 4º Evangelho. Então, além de João, nós temos Paulo. As cartas de Paulo exigem, pode-se fazer uma leitura simples, e é uma carta do fundador de uma igreja que se dirige aos membros daquela igreja, dando instruções e coisa e tal. Mas quando você vai profundamente, quando você vai no 4º nível, no SOD, aí você percebe que ele vai fundo. Me orgulho das chicotadas, das chibatadas, das humilhações, de tudo que sofri por mão dos judeus. Não eu, o Cristo em mim. Meu Deus, que privilégio uma criatura. Já não sou eu, mas o Cristo vive em mim. Quer dizer, me tornei outro Jesus. É uma coisa maravilhosa, né? Você se tornar outro Jesus. Então, o que fizeram comigo, fizeram tudo de novo com ele. O que fizeram, porque ele é cada cristão que quer se tornar ele. Então, essa é o objetivo da mistagogia e é o objetivo do nível de interpretação chamado SOD pelos judeus. Os judeus têm uma questão assim do segredo, que a palavra SOD eles traduzem por segredo. Eles acham assim, aquele velho judeu que passou a vida toda estudando um tema e chegou a esse tema, ele guarda sob 7 chaves e olha, ele não vai dizer qualquer um não, ele vai selecionar 1 ou 2 no resto da vida dele para dizer o que era aquele segredo, o que foi que ele descobriu, alguma coisa, como no meu caso, a frase que Jesus Cristo diz: quando o Filho do Homem for levantado da terra, atrairá todos os homens a si. Eu nunca compreendi essa frase, passei muito tempo, perguntava ao padre Roberto, que era um grande mistagogo, ele também não tinha a explicação. Marlete, foi quem eu conversando isso com ela disse que o padre que vem de 6 em 6 meses para dar instrução às catequistas, ele vem de São Paulo, o padre Vitório, ele é professor universitário, né? Ele vem para Aracaju, e aí as catequistas todas se reúnem, ela já está aposentada, mas é considerada do meio, e ela vai e ele dá a palestra. Cada tema que ele escolhe deve ser uma maravilha, porque o cara é um grande mistagogo, é profundo mesmo. Aí ela disse, o padre Vitório já falou sobre isso uma vez. Ele disse que foi um dos temas da meditação dele. Você quer saber o que ele disse? Quero. Não, estava chato. Ele achou. Quer dizer, Jesus tinha que ser crucificado. Na verdade, poderia não ser. Podia sentar na Shekinah e o efeito seria o mesmo. Mas ou ele sentasse na Shekinah, com a permissão dos governantes, dos escribas, dos velhos lá do Sinédrio, ou ele sentasse na Shekinah, ou ele fosse crucificado pelos poderosos, ou uma coisa ou outra abriria uma brecha no espaço e no tempo, e a alma dele seria inserida, inscrita no coração de cada ser humano. A gente diz coração, mas coração é uma metáfora na mente de cada ser humano, de maneira que não tem ser humano nessa vida, né, que ouça falar de Jesus, que não tenha uma reação. Pode odiá-lo ou amá-lo, indiferente ninguém fica. Indiferente é impossível. Meu filho é a prova disso. Então, dizíamos também, então Paulo,
o grande mistagogo, e o próprio Pedro dizia que tinha coisas que Paulo escrevia que eram difíceis dele entender. E o desconhecido autor da carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus, que durante muito tempo foi, quando eu estava no seminário beneditino, o professor dizia que era Paulo, era elencada entre as cartas paulinas. Finalmente, uma pesquisa mais profunda percebeu que as epístolas paulinas têm um estilo completamente próprio, um padrão que não é seguido pela carta aos Hebreus, pela epístola aos Hebreus. Não foi Paulo, evidentemente. Então, hoje, já se afirma isso com toda certeza. Ainda tem padre que no sermão escorrega e diz, né, quando Paulo escreveu a carta aos Hebreus, mas a gente desculpa porque ele aprendeu isso no seminário, terminou ficando. São 3 livros excelsos entre os livros do Novo Testamento, né, que vai levar você cada vez mais perto do mistério de Deus através de Jesus Cristo. Não seria recomendável começar a catequese de um adulto, mesmo inteligente como você, com nenhum desses 3 livros. Por isso nós começamos pelo Evangelho de Mateus. Vamos conhecer a biografia de Jesus, né? E por isso a igreja antigamente, a igreja católica, tinha um certo respeito pelos apócrifos, né? Houve papas no início, logo que foi impressa a Vulgata Clementina, a Bíblia traduzida para o latim, do grego e do hebraico para o latim por São Jerônimo. Atrás da Bíblia, depois da Bíblia, vinham alguns apócrifos que os cardeais romanos, a cúria romana, aqueles muito inteligentes, achavam que ajudaria o leigo a ter uma ideia mais clara dos costumes, da cultura, da região, em suma, você situar Jesus na época dele, porque contava historinhas a respeito de Jesus que não tinham acontecido com Jesus, mas que quem estava contando, né, viveu na época, e com qualquer criança que tivesse acontecido aquilo ali era como se tivesse acontecido com Jesus. Então ajudavam, e ainda ajudam, os pesquisadores a terem mais precisão, né, na exegese, ou seja, na tradução do contexto do texto. Traduz o texto, agora eu quero ver o contexto. Então, muitas coisas os evangelhos apócrifos ajudam de fato. Então, alguns deles são tocantes, são belíssimos. Evangelho de Jesus criança, são abundantes. O livro em espanhol que eu tenho, os Evangelhos Apócrifos, é dessa grossura. Os de Jesus criança são muitos. Aí tem Evangelho de Madalena, Evangelho de Tomé, Testamento de Judas, os Atos de Pilatos. Quem queria escrever e queria ter certeza que alguém leria seus escritos e teria plateia para seus escritos, era só botar o nome de um apóstolo, tinha certeza que alguém ia ler. Podia não gostar depois, mas que ia ler, ia. Quando percebesse que foi enganado, já teria lido. O de Maria Madalena e o de Tomé são aqueles que trazem a suposta ligação amorosa entre Jesus e Maria Madalena. Foi tão badalada, não sei nem se foi feito um filme a respeito. Mas então, não seria inteligente da parte do catequista, do instrutor, do mistagogo, como você queira chamar, não seria inteligente porque o assunto já trata de coisas supostamente conhecidas, de assuntos muito profundos e supostamente conhecidos da pessoa. Então nós idealizamos começar por Mateus, que é um evangelho
biográfico, talvez o mais biográfico de todos, né? Existe um filme chamado Evangelho segundo São Mateus, é um dos filmes da vida de Jesus. Eu prefiro Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli, mas os dois disputam. Agora não, agora depois da Paixão, aí não tem concorrente mais. A Paixão, como é o nome do autor, você se lembra? Mel Gibson. Mel Gibson. Mel Gibson. Depois da Paixão, aí arrasou, porque ele fez uma coisa lindíssima, chocante, mas lindíssima. E não aconteceu o que os judeus temiam, né? Os judeus queriam fazer com que as autoridades de cada país proibissem a exibição do filme, porque disse que ia ser uma onda de antissemitismo, porque mostra o que os judeus fizeram com Jesus, e aquilo ia gerar uma onda de antissemitismo, que ia ser uma matança de judeus no mundo todo em geral. Não aconteceu nada. O filme ficou sendo o maior clássico, e assim, a vida de Jesus como ela foi mesmo, na crueza daquilo que aconteceu, né? O centurião pregando o prego, eu vi o prego, e um arqueólogo juntou os objetos que eram iguais os da época de Jesus e fez um tipo de uma feira, né, com o nome de O Homem do Sudário, com o apoio da igreja. Eu vi 2 vezes aqui no Shopping Grande Rio, já esteve na Catedral do Rio de Janeiro, na Avenida Chile. É fabuloso, fabuloso. Então, Patrícia, são pregos assim, desse tamanho, de ferro. Aqui, né? Porque se fosse aqui, rasgaria. Pregasse aqui, quando levantasse a cruz, o prego rasgaria. Então tinha que ser aqui, porque os ossos que tem aqui no pulso, né, são ossos fortíssimos, então o prego não passa. Mas os artistas todos colocam os pregos aqui. E coisa engraçada, os estigmatizados, aqueles que recebem os estigmas de Jesus, como São Francisco, o Padre Pio, recebem na palma da mão. É curioso, né? E então não seria inteligente, né, da minha parte como instrutor, ou catequista, ou mistagogo, começar por um desses 3 livros. Porque na nossa conversa passada eu dei um passeio que nós fomos até o fim da Via Láctea e voltamos. Então, se deixar, eu vou embora, né? E não precisa ser assim, né? E também pontos como esse que São Paulo diz, né? Que os açoites, as humilhações, as pancadas, né, que ele levou na sinagoga, né, não foi ele, foi o Cristo nele, né? Porque o Cristo está em mim. Já não sou eu quem vive. Olha só. Quer dizer, a partir de determinado momento ele percebeu, já não sou eu mais quem vive. Eu cedi todo o espaço da minha alma para a alma de Jesus Cristo. Ela ocupa todo o meu corpo. Já não sou eu mais. Já me cristifiquei. Essa é a grande busca, né? Esse é o objetivo da mistagogia, né? É chegar tão perto do mistério que o mistério se faça presente em você, né? Como ele também, Paulo, diz: mistério oculto desde a fundação do mundo, revelado agora a nós, os eleitos. Nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Quer dizer, na alma de todo mundo tem uma pequena chama no centro da tua alma, brilhante. Essa chama pode estar no tamanho que não sou eu que vou ver, né? Aí não sou eu que vou ver. Você pode até senti-la. Você pode senti-la. Há momentos em que você pode senti-la, né? Geralmente, quando eu estou deitado, porque meu computador agora eu botei aqui perto da estante, que aqui é menos quente do que aquela parede de lá. Quando eu boto na parede de lá, fica mais quente. Aí eu já percebi isso. Aí quando eu canso, aí eu tenho um sofá aqui que me cabe todo,
que era lá da academia, e os rapazes lá terminaram trazendo para aqui, e um que eu tinha ali, um deles, um dos rapazes que fizeram a mudança, foi um milagre, né? Tirar o que tinha lá na academia e botar aqui dentro dessa casucha foi um milagre. Bom, aí eu deito ali para descansar. Segredo aqui entre nós. Patrícia, às vezes eu atinjo um nível de paz, de proximidade do divino tão grande que eu digo, meu Deus, me leve agora. Porque se eu for agora, eu tenho certeza que eu estarei contigo. Bom, Paulo não era sentimental como eu, mas também pediu. Também disse uma frase parecida. Ele disse assim, melhor para mim seria morrer para estar com Cristo. Mas, enquanto Ele me deixa, vou catequizando e levando a mensagem cristã àqueles que estão no meu caminho. Melhor seria morrer. Porque já que eu sei que a chama do Cristo já brilha em mim o suficiente para eu olhar para Ele e Ele me perdoar todos os meus pecados e dizer, vem bendito do meu Pai para a minha direita, estar aqui a perder tempo. Estou perdendo tempo, mas desculpa, não tem nada a ver com você, mas assim, realmente, para quem sente, não faz mais sentido a vida. Assim. Enfim, são só cuidados e trabalho, como diz o livro do Eclesiastes. Né? A vida é só cuidados e trabalhos, ou como diz a Salve Rainha, um vale de lágrimas. Então você poderá saber essa chamazinha em que nível está, que ela pode se tornar uma fogueira, como em São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ela se tornou uma fogueira, né? E ele ia combater fogo com fogo, ia atravessar uma fogueira para provar ao emir, ao sultão árabe, que Jesus Cristo era Deus. Para o cara renegar Maomé e aceitar Jesus Cristo. O sultão mandou construir a fogueira, colocou o trono dele lá, a arquibancada para as nobrezas lá isso foi em Jerusalém, na Terra Santa, porque o sultão tinha proibido os cristãos de peregrinarem à Terra Santa. E aí, para os cristãos, isso na Idade Média era um problema, porque a vida do cristão, o maior bem que um cristão tinha era juntar um dinheiro para ir visitar os santos lugares. Aqui Jesus foi crucificado, aqui ele foi enterrado, olha que maravilha. Aqui nessa manjedoura ele nasceu. Maravilha. Então, milhares de cristãos por ano. Dia desse a Canção Nova estava dizendo quantos foram o ano passado. Peregrinos. Não foram turistas, peregrinos. Eles catalogam. Então, a gente pode sentir, principalmente em determinados momentos, talvez a igreja não seja o melhor lugar. Outro segredinho aqui que eu vou dizer a você, que ninguém saiba. Para mim, cada um que entra na igreja expulsa um pedacinho de Deus. Entrou, quer dizer, quanto mais a igreja está cheia de gente, mais está vazia de Deus, porque o coração dos seres humanos não é tão puro. Então, a igreja vazia está cheia de Deus. Então, os seres humanos vão entrando com seus pensamentos, os seus egoísmos, suas avarezas, suas coisas, e aí vão tirando a vontade de Deus dali de dentro. Então, a coisa melhor que tem a igreja vazia. Já entrou na igreja vazia? Né? Sempre para todos os lados. Então não seria inteligente, né? Começar a ser você, o Léo, Marlé, eu comecei bem de baixo, porque ele não teve de sozinho nenhuma, os pais dele viviam. A vida era uma família muito tribulada, uma família que tivesse uma
um convívio, não quer dizer, todo de sair de casa, eu comecei vocês já não precisam começar do começo, já começando do evangelho, você já organizou as coisas, no site de evangelização, o que realmente você botou de lado, de tal forma que ele mandou o elogio excelente, mandou o juízo de mérito a respeito. Então, como dizia o Padre Antônio Vieira, toda vez se fala de Jesus Cristo, existem 3 itens a considerar. Falante, o emissor, que é de onde sai a mensagem, o ouvinte, que é o receptor, que é aquele a quem a mensagem se destina, e a mensagem. Isso é pedagogia do Padre Vieira. Aqueles livros lá em cima, ali, lindos, que eu dei aula de português a um aluno que não tinha como pagar, coitadinho. Em dourado ali, marrom e dourado. Ele não tinha como pagar, queria fazer concurso do Banco do Brasil. Eu tinha uma boa vontade enorme, estava sozinho. Eu falei, pelo menos aula de português e disso e daquilo, assim, eu posso te dar e te ajudar nas outras. E ajudei ele quando terminei. Ele disse, não posso dar nada ao senhor, porque ainda não fiz nem recebi o resultado do concurso. Mas essa coleção de livros que meu pai deixou está lá em casa e para mim não serve para nada. Aí me deu a coleção completa dos sermões do Padre Antônio Vieira. Eu falei, você sabe quanto vale isso? Ele falou, não senhor, não sei. Eu falei, não sabe mesmo. Sermões completos do Padre Antônio Vieira. Impresso em Lisboa. Impresso em edição portuguesa. Aí ele dizia, quando a comunicação não acontece, um desses 3 itens está errado. Ou o emissor, que deve fazer uma autoavaliação, ou o receptor, que talvez não esteja prestando a devida atenção, ou talvez não tenha o que se requer para estar naquele ponto onde o emissor está. Ainda precisa de dados preliminares, coisas mais simples, ou a própria mensagem. Se eu estivesse falando aqui em sueco, você não estaria entendendo nada. Então, baseado na didática do Padre Antônio Vieira, que foi, por sinal, uma criatura fantástica, né? Você sabe que foi graças a ele que os indígenas deixaram de ser escravizados no Brasil. Porque os portugueses que chegavam aqui entravam pelas matas adentro, prendiam os índios e os escravizavam. E praticamente os matavam, porque o índio brasileiro era um bom vivan, né? A natureza tinha tudo, né? De coco a empim. Então ele não precisava plantar nada. Na verdade precisava. A aldeia tinha lá a sua horta, seu quintal e tudo. Pescar, ele mergulhava no rio, saía com o peixe na ponta da lâmpada. Então, foram escravizados. O padre veio para cá e foi um dos que primeiro vieram. Padre Manuel da Nóbrega, Padre Zé da Cheta, Padre Antônio Vieira. E ele sempre dizia no sermão, né, que parassem de escravizar os índios, soltassem os indígenas que estavam escravos. E sabe o que os portugueses disseram para ele? Que o índio não era o ser humano, era um animal. Sabe como isso foi resolvido? Através de uma bula do Papa. Ele escreveu para Roma, descreveu a situação,
disse o que a comunidade portuguesa recém-chegada ao Brasil pensava, e o Papa fez uma bula e mandou afirmando que o índio era um ser humano, era homem. Não adiantou nada. Então vamos escravizar o negro. Aí eu na selva da África para pegar o negro. Aí o Papa falou: desiste. Não entenderam nada. Aí passaram a escravidão negra. Mas, como eu dizia, esses 3 livros, e nós estamos no 4º Evangelho, que eu acho mais fácil do que os outros 2, a carta aos Hebreus é pesada. Chegou-se a cogitar que ela teria sido escrita pelo próprio Jesus. Houve teólogos que chegou a afirmar que ela não tem características de nenhum escrito do Novo Testamento, nada. Nada no Novo Testamento parece com ela. Nem os Evangelhos, nem as Epístolas, nem os Atos dos Apóstolos, nada. Nem o Apocalipse, nada. O estilo dela é completamente próprio. É única. E tem o título Epístola aos Hebreus. Ou seja, quem escreveu especificamente para o povo judeu, não escreveu para os pagãos, para os gregos, para os romanos, não, escreveu para os judeus. Quer dizer, a argumentação ali usada é justamente uma argumentação adequada à mentalidade do judeu. Então, até a matéria foi selecionada para convencer o judeu de que Jesus é o Messias. Mas não, Jesus nunca escreveu nada, né? Pelo menos a tradição afirma isso categoricamente. 2 coisas que as novelas e o filme não respeitam: ele nunca riu, ele nunca escreveu nada. Frequentemente chorou, nunca riu. Mas também já pensou o que é que você nascer e com 2 anos de idade você já saber como é que vai morrer? E daquela maneira que ele morreu? Aí Marlete diz: realmente, não tinha motivo para rir, né? Você consegue rir, porque para ele aquilo estava diante dos olhos o tempo todo. Ele sabia de tudo. Ele tinha um conhecimento infuso. Ele sabia de tudo, toda a vida dele. Então, a carta aos Hebreus, se Deus quiser, Jesus permitir, a gente vai a ela. E as cartas de Paulo, que os acadêmicos foram reduzindo, de 14 passaram para 11, de 11 estão em 9. Porque cada vez que o computador, os métodos, né, de análise, de texto, de estilo, vai ficando mais preciso, mais eles vão percebendo, né, o que é o estilo de Paulo e qual é que é o estilo da outra carta, que pode ser muito parecida da de Paulo, pode ter sido escrito por um discípulo dele, mas não por ele. Agora, tem aquelas que não podem ser questionadas. Ele estava preso em Roma, né? O preso tem grilhões nas mãos, e aí escreve a carta. Quando termina-se de escrever a carta, ele diz: a assinatura faço do meu próprio punho, Paulo. Aí, essa não tem discussão. Mas os acadêmicos, mas pouco importa. O que importa é que quem escreveu era um discípulo que estava muito alinhado com o pensamento dele. Vem em segundo lugar, depois do Evangelho de João. E finalmente a carta aos Hebreus vem em último lugar. É a mais profunda, é a mais difícil. Então, como eu disse, até o batismo e a tentação, alguma diferença? Tem alguma diferença. O Evangelho, o 4º Evangelho é diferente de todos mesmo, desde o início. Mas a diferença não é assim tão grande, porque nós vemos trechos assim como Lucas 2,41, Jesus entre os doutores. Jesus no templo, na parte principal, né? Todo mundo vai embora, ele fica, aquela história já conhecida.
E quando a mãe dele diz: filho, nós estávamos muito preocupados com você, procuramos e não te encontramos. Onde estavas? Ele disse: na casa de meu pai. Quer dizer, ali é um pedacinho de que, olha, eu estou morando com vocês, eu sou inquilino, mas meu pai é outro, porque estava no templo, na casa do meu pai. Então, foi Lucas, né? Então, todos os evangelistas inseriram, né, partes em que você consegue deduzir dali o mistério do Cristo. Jesus é Deus, verdadeiramente, Jesus Cristo é Deus. Mas São João vai mais devagar, pega leve, até chegar ao batismo. E como eu lhe disse na última vez, falamos aqui para você, né, João diz para os fariseus que perguntam quem é João, ele diz: aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e repousar, esse batiza no Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho que este é o Filho de Deus. O Filho de Deus. Aquele teimas e mais teimas, discussões e mais discussões com espíritas, ateus, maçons, gnósticos e tudo, porque eles dizem: todos nós somos filhos de Deus. Não, não somos, não é assim. A teologia não parte daí. A teologia é cristã, não é só católica, não. Todos somos criaturas de Deus. Então não temos, assim, a princípio, nenhuma diferença daquele ventilador, desse computador, desse livro, dessas pedras. Todos criaturas de Deus. Deus fez a criação e nós somos feitos juntos. Mas o homem, 4 faculdades especiais que não deu a nenhum outro animal. O jogo começa que já fez a escala da criação: mineral, vegetal, animal e hominal. Agora já incluem o hominal, o reino hominal. Então já temos essa escala onde nós estamos no topo. Mas criaturas. Mesma coisa que você, tua filha, fazer um quadro. Eu não estou vendo os quadros dela aí. Uma obra qualquer, é uma criação sua. Um animalzinho que você cria, os peludinhos que você tem aí, né? Então, somos isso. Nascemos isso. Não somos nada além disso. Mas Deus providenciou para que o ser humano, especificamente o ser humano, se tornasse filho, mas não fez filho dele. Fez criatura. Aliás, Paulo diz que Deus só fez 2 homens, Adão e Jesus. Ele diz especificamente: há 2 Adões, um feito da terra terrestre, que caiu, e outro feito no céu, do celeste. Pronto, então Deus pessoalmente fez a alma espiritual de Adão, do mesmo jeito que fez a alma espiritual de Jesus. Só que já sabemos aqui, pela doutrina paulina e neotestamentária, né, que a alma espiritual de Jesus foi feita perfeita, imaculada, incapaz de pecar, capaz de amar infinitamente, da mesma substância de Deus, enquanto que Adão não foi feito. Adão foi o protótipo. Foi a experiência para mostrar que se o homem fosse deixado a si mesmo, como é que ele agiria? Quer dizer, como seria a nossa vida se nós fôssemos simplesmente humanos e se Deus não interferisse na nossa vida, né? O que é que nós faríamos? Não parece que teríamos um futuro brilhante. Mas Paulo afirma que Adão também foi criado por Deus. Quer dizer, Deus soprou, o texto está assim: Deus fez um boneco de barro, metáfora, e soprou nas suas narinas o hálito da vida, e o homem se tornou alma vivente, Nefesh Hayah. Alma vivente, alma viva, vivo. A vida está em Deus. Então Deus transferiu a vida
de Deus para ele. E ele pecou, perdeu esse privilégio. Então, e fez Jesus, quer dizer, fez Adão e fez Jesus. E então a genealogia de Jesus, nós já passamos aqui várias vezes. Você vai ter um pouquinho de paciência para eu achar, porque na Bíblia é muito claro a genealogia de Jesus na Bíblia. São duas genealogias. E elas duas, todas as duas, são muito claras. Mateus, Lucas. São os dois atores. Uma está em Mateus 1, de 1 a 17. E outra está em Lucas 3, de 23 a 38. Bem, a de Mateus começa de Abraão. Jesus Cristo foi filho de Davi, que foi filho de Abraão. Então, Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó foi pai de... e vai de Abraão descendo até Jesus. A de Lucas começa com José. O contrário, começa de baixo. Ele começa dos ancestrais, começa do pai adotivo de Jesus, que na verdade, segundo um site das Testemunhas de Jeová, botaram que o escritor botou José porque a mulher não tinha nenhum valor na época, então não se podia botar um nome de mulher, então ele botou José, mas essa seria a genealogia de Maria. De qualquer maneira, ela vai lá até o fim e diz: Cainã era filho de Enós, Enós filho de Sete, Sete filho de Adão, Adão filho de Deus. Então, fica claro, Adão perdeu a filiação, perdeu, que nunca podia, perdeu. E como nós estávamos nos genes, tudo aquilo que estava no material genético dele degradou junto. Quando ele quis saber como é que seria, se fosse assim, assado, pronto, dessa maneira. E nós então perdemos a criação divina e passamos a ser apenas criaturas como todas as outras que Deus havia criado. Então o plano de Deus a partir daí é que a humanidade volte a se tornar filha de Deus, que o ser humano volte a ser filho. Para isso tem que haver uma mudança de natureza, porque uma é a subir. Jesus Cristo é Deus e homem, ele tem duas naturezas, uma humana e uma divina. Nós não temos natureza divina, nós nascemos com a natureza humana simplesmente. Ele já nasceu com a natureza humana e a natureza divina, as duas unidas hipostaticamente. Ele já foi criado como sendo metade homem e metade Deus. Nós somos criados apenas como sendo seres humanos, então criaturas, não filhos. Então isso vai exigir uma mudança de natureza. Então você vê que aquela expressão de São João, apenas uma expressão, dizer que Jesus era filho de Deus, já vai dar pano para as mangas. Porque Jesus era filho de Deus e você está dizendo que eu sou apenas criatura. Mas como é que Deus fez para providenciar essa mudança de natureza? Pela fé. Que coisa tão simples. Então, não precisa mover montanhas e toneladas de pedra como se fez para construir as pirâmides. Basta ter fé que Jesus é filho de Deus. Automaticamente, se você crê que ele é filho, ele automaticamente lhe torna filho. E torna irmão. Filho de verdade. Não somos adotados, né? Somos filhos de verdade. Então veja que processo simples. Só precisamos crer, mas crer verdadeiramente.
Seria bom se cada um tivesse uma experiência, a sua experiência pessoal com Jesus, porque Jesus é uma pessoa, normalmente invisível aos nossos olhos, mas está em toda parte como Deus, está no céu, no trono, à direita de Deus, e é uma pessoa. Quer dizer, poderia aparecer aqui, poderia aparecer aí do seu lado, e olha que ato simples, que gesto simples. A Igreja Católica tornou essa cerimônia semelhante à dos mistérios eleusis e a recepção essênia pelo batismo, mas não seria nem necessário isso. Isso já são, vamos dizer assim, para organizar a religião, para torná-la ornamentada, com ritos, embelezar a religião. Mas a substância, porque Abraão não foi batizado. E, no entanto, ninguém pode negar que Abraão é um dos prediletos de Deus. Davi não foi batizado tampouco. Mas o que é que eles tiveram? Fé. Então, é dentro do coração, é dentro do sentimento, é dentro da alma que você, quer quando estiver em oração, quer quando você estiver em silêncio, quer quando estiver lendo uma Bíblia, alguma coisa que seja de elevação espiritual, você procura estar em paz, sonda a tua alma, pensa, né, a sua dignidade, o que Deus, Jesus Cristo, fez, sofreu para morrer, para que você pudesse fazer esse ato, porque é graças à paixão, morte e ressurreição dele que ele nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Então é nosso. Chega o cego de nascença, apalpando a multidão, ele está passando pelo meio, o cego não vê, vai apalpando, filho de Davi, e aí ninguém quer deixar ele passar, Jesus Cristo para e pede que deixem ele passar. Então abrem o caminho e ele passa e não vê Jesus, porque é cego de nascença, mas fica na linha de frente. Jesus se aproxima dele e diz: que queres que eu te faça? Ele diz: que eu veja, Senhor. Crês que eu posso? Sim, Senhor, se tu quiseres. Quero, veja. Abriram-se os olhos do cego. Mas o ato parte de você. O ato é nosso. Ele está oferecendo a graça, e a igreja chama de salvação, a todos. Morreu por todos na cruz. Ele não morreu só por uns e outros, ele morreu por todos. Tanto assim que de um lado estava Dimas, do outro estava Gesta, dois irmãos ladrões. Dimas se salvou e Gesta foi para o inferno. Porque Dimas, na hora de morrer, ele olhou para Jesus e disse: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ou seja, na segunda vinda da qual ele tinha ouvido Jesus falar. E Jesus diz, e o Gesta diz assim: se você é tão poderoso como dizem, desce da cruz, usa teus poderes, manda teus anjos, desce daí e tira a gente. E Jesus olha, inclina a cabeça, olhando para Dimas e diz: na verdade eu te digo, eram cerca de 11h30 da tarde, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Estavam. Ao meio-dia ele morreu. Então, que poder enorme que nós temos. E é isso que toda a pregação cristã vem disso, dessa força do Espírito Santo. Creia, Padre, que você, que todo ser humano, que cada ser humano tem esse poder maravilhoso, esse poder infinito, ilimitado, de mudar a natureza, de ter a natureza divina, de coparticipar da natureza divina de Jesus Cristo.
e de dizer: eu sou irmão de Jesus Cristo. Eu me tornei irmão de Jesus Cristo por um ato da minha vontade. Eu creio que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus. E com isso eu deixei de ser uma simples criatura de Deus e passei a ser filho de Deus. Fantástico. Simples assim. Simples, mas não é fácil. Não, porque exige atitudes, né, na vida. Quer dizer, quando você sair daí e começar a andar junto com os outros, você vai enfrentar a selva que são os seres humanos. E aí que é difícil manter as atitudes condignas com o ser filho dele. Se sois filhos dele, filho de Deus, então fazei as obras de Deus. É as obras. Mas ter esse poder é alguma coisa maravilhosa, porque pelo menos resta esperança. Quer dizer, eu nunca sei de que tamanho está o Cristo em mim, como Paulo disse que sabia que estava todo. Ele teve esse privilégio, teve muitos privilégios, mas teve esse privilégio de saber que a alma dele estava toda transmutada em Jesus Cristo. Né? Não tenho, mas tem horas que eu sinto, né, ele brilhar em mim, na escuridão dos meus erros, da minha memória, eu sinto ele brilhar em mim. E aquela paz, que é uma paz que não é a paz entre duas guerras, não é a paz porque você se reconciliou com uma pessoa que você tem, não é isso. É como se fosse assim, um lago de espuma e você boiando. Assim. Coisa maravilhosa. Então é isso, agora é tentar fazer isso conosco mesmo, porque o sim você já deu, agora é fazer o esforço para ser coerente com esse sim. Claro que nós vamos cair muitas vezes, ele caiu 3 vezes com a cruz, para mostrar que nós cairemos. A igreja instituiu a confissão exatamente para a gente poder chegar lá e apagar os pecados que nós cometemos, e nós podemos também fazer um ato bom para cancelar alguma coisa ruim que nós fizemos. Um bom cancela ruim, mas de qualquer maneira o importante é essa palavra do Evangelho de João. Este é o e nós somos seus irmãos. Ele quis ser o primeiro de uma multidão de irmãos e pediu a Deus que nos criasse para isso. Então, muito obrigado pela sua paciente audiência e até a próxima. Obrigada.